Sabe aquela pergunta que a gente se faz de vez em quando? Por que eu estou fazendo isso? É por um desejo que vem de dentro, por uma recompensa que está lá na frente ou por algo diferente? Hoje a gente vai investigar essa força que nos move, a motivação. Mas vamos fazer uma conexão um pouco inusitada, ligando isso com uma busca bem mais antiga, a dos filósofos pela verdade. Nossas fontes são um prato cheio, viu? Temos desde artigos de psicologia sobre teorias da motivação até textos sobre as alegorias de Platão. E olha, um estudo que vira de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia sobre Heráclito e Parmênides. A nossa ideia aqui é tentar ligar os pontos. O que faz a gente levantar da cama de manhã tem a ver com as perguntas que os filósofos se fazem há milênios sobre o que é real. Vamos ver. É uma ponte fascinante, porque a gente sai das teorias modernas que, tipo, tentam mapear nossos impulsos e vai parar lá nas raízes do pensamento ocidental. E o que surpreende é perceber que esses dois mundos, o da psicologia e o da filosofia antiga, estão tentando responder, no fundo, a mesma pergunta, né? O que está por trás das aparências, seja das nossas ações ou da própria realidade. Bom, vamos começar pelo motor da coisa toda, a motivação. A palavra vem do latim movere, mover. Simples. Mas a primeira grande divisão que as fontes trazem já assim complica o jogo. O que nos move vem de dentro, como nossos valores e paixões, ou é uma resposta a um estímulo de fora, uma cenoura na nossa frente? E essa divisão é a chave de tudo. A diferença entre motivação intrínseca e extrínseca. É um conceito que parece simples, mas as implicações são enormes. Intrínseca é quando você faz algo pelo puro prazer da atividade. Ler um livro porque a história é boa, sabe? Extrínseca é quando você faz algo esperando uma recompensa externa. Ler o mesmo livro porque vai cair na prova. E o mais contraintuitivo é um fenômeno que as fontes chamam de efeito de superjustificação. Superjustificação soa como algo bem complicado. O que é E isso? a ideia de que se você pegar uma atividade que alguém já ama fazer, uma motivação intrínseca pura, e colocar uma recompensa externa nela, você pode, na verdade, matar o interesse original da pessoa. Você, tipo, corrompe a motivação. Peraí. Então, se meu filho adora desenhar e eu começo a pagar para ele desenhar, eu posso acabar fazendo com que ele pare de gostar? Isso vai contra todo o senso comum. Exatamente. E não é só teoria. Tem um experimento clássico de 1973, de um pesquisador chamado Mark Lepper, que é citado nas fontes. Ele pegou crianças que adoravam desenhar com canetinhas coloridas. Dividiu em 3 grupos. Para o primeiro, ele disse: se vocês desenharem, vão ganhar um prêmio no final. Para o segundo, ele não disse nada, mas deu um prêmio surpresa. E o terceiro não ganhou nada. Dias depois, os pesquisadores deixaram as canetinhas disponíveis na sala. O resultado foi impressionante. As crianças que esperavam a recompensa foram as que menos se interessaram em desenhar de novo por conta própria. Nossa, A recompensa externa meio que sujou o prazer interno. caramba, isso me faz pensar. Eu adorava cozinhar. Era meu hobby, minha terapia. No dia que comecei a pensar, talvez eu pudesse vender isso, de repente virou uma obrigação. A magia diminuiu um pouco. Então a busca pela recompensa de fora pode mesmo minar o prazer genuíno? E isso nos leva a uma questão mais profunda. Que necessidades internas são essas que a gente busca satisfazer? Todo mundo conhece a pirâmide de Maslow, né? Mas o pulo do gato que as fontes destacam e que muitas vezes passa batido é a diferença que ele faz entre as necessidades da base e as do topo. Certo, as da base são as básicas, né? Comida, segurança. Isso. Maslow chama essas de necessidades defectivas ou de falta. Elas são motivadas por uma carência. Você come para não sentir fome, busca um abrigo para não sentir frio. É como tapar um buraco. Já as do topo, autorrealização, propósito, ele chama de necessidades de crescimento. A motivação aqui não é evitar algo ruim, mas construir algo novo, alcançar um potencial. A gente muda da lógica de tapar um buraco para de construir um prédio. Mas será que isso é sempre uma escada?
Quer dizer, a gente vê artistas passando fome, completamente focados na autorrealização e ignorando a base da pirâmide. Como a teoria explica isso? Essa é a principal crítica à rigidez da pirâmide de Maslow. E por isso, outras teorias surgiram. Uma delas, citada nas fontes, a de McClelland, sugere algo diferente. Ele diz que não é uma escada, mas que todos nós temos três grandes motores internos em volumes diferentes. O motor da realização, superar desafios, o da afiliação, criar laços, e o do poder, influenciar os outros. A questão não seria o que nos falta, mas qual desses nossos motores está falando mais alto em um determinado momento da vida. Entendi. Então, o que nos move é um jogo complexo entre a busca por preencher o que falta e a vontade de construir algo maior, de expressar o que já temos dentro de nós. E se o que a gente busca depende do que a gente percebe, isso nos joga direto na filosofia. Como a nossa percepção da realidade afeta tudo isso. E não tem como falar de percepção da realidade sem falar da alegoria da caverna de Platão. É talvez a metáfora mais poderosa da história do pensamento. A imagem é muito forte. Prisioneiros acorrentados a vida inteira, olhando para uma parede no fundo de uma caverna. Atrás deles, uma fogueira projeta sombras de objetos na parede. E para eles, aquelas sombras são a realidade. Não existe outra coisa. E a caverna, para Platão, é o nosso mundo cotidiano, o mundo que a gente percebe com os sentidos. As sombras são as opiniões, as aparências, as coisas que a gente aceita sem questionar. A jornada do conhecimento começa quando um prisioneiro consegue se libertar. Ele se vira e a primeira coisa que ele vê é a fogueira, a fonte da luz que criava as sombras. Dói, é desconfortável. Ele entende que os objetos que passavam eram mais reais que as sombras, mas a verdadeira jornada é sair da caverna. E lá fora, a luz do sol o cega. É uma dor ainda maior. Mas aos poucos ele se acostuma e vê o mundo de verdade. As árvores, os animais, as estrelas. Esse mundo exterior é o que Platão chamava de mundo das ideias, a realidade verdadeira, eterna, imutável. Ele só pode ser acessada pela razão, não pelos sentidos. O prisioneiro liberto é o filósofo, aquele que busca a verdade por trás das sombras. O ponto crucial da alegoria é o quão difícil e doloroso é esse processo. E quando o prisioneiro volta para a caverna para tentar libertar os outros, eles o ridicularizam, acham que ele enlouqueceu. Estão confortáveis demais com as sombras. Para Platão, a educação é esse processo de arrastar a alma para fora da caverna, de forçá-la a olhar para a luz. Nossa, essa ideia de que as redes sociais são a nossa caverna moderna, como uma das fontes sugere, é muito poderosa, porque significa que não estamos acorrentados por um tirano, mas por nós mesmos, pelo nosso desejo de ver as sombras que o algoritmo nos mostra. Fica mais confortável ali. Exatamente. E é essa nossa percepção limitada da realidade que o marketing explora de forma brilhante. Ele raramente vende o produto em si, a sombra. Ele vende a promessa de sair da caverna. As fontes mostram que a publicidade apela para desejos básicos derivados de Maslow: bem-estar da família, status, saúde. Eles não vendem um carro, vendem a ideia de liberdade ou segurança. Eles miram nas nossas necessidades mais profundas, não no objeto. Ok, então a gente faz um esforço, questiona as sombras, saia da caverna e encara a luz do sol. Mas que mundo é esse que a gente encontra lá fora? É um caos de mudança constante, onde tudo flui, ou existe algo sólido e permanente para a gente se agarrar? Essa pergunta nos coloca no meio de um debate épico entre dois filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. A visão tradicional que a gente aprende na escola os coloca como opostos totais. Heráclito seria o filósofo do tudo flui, o panta-rei. A famosa imagem é a do rio. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque tanto você quanto o rio já mudaram. A realidade seria pura mudança. E Parmênides seria o extremo oposto, certo? O cara do nada muda. Para ele, a realidade, o ser,
É uma coisa só, una, eterna, imóvel. Qualquer mudança que a gente vê com os nossos sentidos é pura ilusão. Parece uma briga sem solução. Parecia. Mas é aqui que uma das nossas fontes acadêmicas traz uma reinterpretação que, olha, muda o jogo. A ideia é que a suposição radical é, na verdade, uma leitura superficial popularizada por Platão, que talvez quisesse criar um vilão filosófico para suas próprias ideias. Se a gente olha os fragmentos de Heráclito mais a fundo, a história é outra. Como assim? O que mais tem lá? O foco de Heráclito não era só na mudança, nas outras e outras águas que passam. O ponto central para ele era a medida, a ordem, a estabilidade que governa essa mudança. Pense no rio de novo. As águas mudam sem parar, mas o rio, a estrutura, o caminho permanece o mesmo. Para Heráclito, existia uma lei universal, uma razão cósmica que regia tudo. Ele chamava isso de logos. Logos. Eu já ouvi essa palavra. Significa a palavra, razão, certo? Isso. Para Heráclito, o logos era a regra oculta e eterna por trás de toda mudança aparente. Um dos fragmentos dele diz: todas as coisas vêm a ser segundo esse logos. A verdadeira natureza das coisas, segundo ele, ama se ocultar. Ou seja, a realidade para Heráclito não era o fluxo caótico que a gente vê na superfície. A realidade era esse processo ordenado, estável, governado por uma lei imutável. A mudança que vemos é só a manifestação visível dessa estrutura invisível. Caramba! Então, se o foco dele era na unidade, na regra permanente por trás da mudança, ele fica muito mais perto de Parmênides do que eu imaginava. Os dois estavam, cada um do seu jeito, dizendo que por trás da ilusão dos sentidos existe uma realidade una e verdadeira. A diferença era o caminho que eles usavam para descrever isso. Precisamente. Um olhava para o fluxo para apontar a ordem oculta. O outro negava o fluxo para afirmar a existência dessa mesma ordem. Ambos eram caçadores da estrutura por trás do fenômeno. E essa busca por uma estrutura, por um princípio orientador, tem aplicações muito práticas. Sim, como isso aterrissa no nosso dia a dia? No trabalho, por exemplo. Totalmente. Uma das fontes da autora Cecília Bergamini sobre gestão de pessoas argumenta que a motivação que realmente funciona a longo prazo não vem de bônus ou incentivos puramente monetários, as recompensas extrínsecas. O alto desempenho sustentável vem da satisfação das necessidades psicológicas profundas, como autonomia, competência, propósito. É a busca por um logos interno, um princípio que guia o trabalho, e não só pela sombra do dinheiro. E isso me leva a uma ideia de Aristóteles, que as fontes trazem, a da virtude da Andreia, a coragem. Sim, e é importante notar que, para Aristóteles, coragem não era só a bravura no campo de batalha, era principalmente a coragem moral, a coragem de defender seus princípios, de agir de acordo com uma verdade interna, mesmo que isso traga consequências negativas, represálias, é a coragem de ser consistente com seu próprio logos pessoal. E tem um dado de um dos artigos que é bem forte sobre isso. Profissionais que demonstram essa coragem moral, que bancam suas decisões éticas, têm 67% mais chances de chegar a posições de liderança em 5 anos. Ou seja, no longo prazo, essa consistência com o princípio interno é um motivador poderoso e que o mundo, de alguma forma, acaba reconhecendo. E o belo na visão de Aristóteles é que essa coragem não é ser imprudente ou impulsivo, é um meio termo dourado, um equilíbrio sábio entre a covardia e a temeridade. É uma sabedoria prática, é aplicar a razão, o logos, para navegar a complexidade do mundo real. Que viagem! A gente começou com os motores da motivação, a diferença entre fazer algo por prazer e fazer por uma recompensa. Passamos pela caverna de Platão, vendo como é difícil enxergar a realidade além das sombras, e terminamos descobrindo que Heráclito e Parmênides, os supostos opostos, talvez estivessem apontando para a mesma direção. Existe uma ordem, um logos, escondido por trás do caos aparente. O fio condutor que parece amarrar todas essas fontes da psicologia à filosofia é um convite constante para olhar além da superfície, ir além da recompensa extrínseca para achar o propósito intrínseco, ir além das sombras na parede para encontrar a fonte da luz, e ir além do fluxo das águas para entender a estrutura do rio.
É um chamado para buscar a gramática oculta do mundo e de nós mesmos. Buscar a estrutura por trás do fenômeno é uma boa forma de resumir. Isso nos deixa com uma reflexão final. Tanto Platão quanto Heráclito nos dizem que a verdadeira constituição das coisas está oculta e que a maioria de nós vive a vida sem perceber, focados no que é imediato, nas sombras, nas águas que passam. A pergunta provocativa que fica é: em que área da nossa vida profissional, pessoal e intelectual a gente talvez esteja prestando atenção demais às sombras na parede? E qual seria o primeiro passo, por menor que seja, para se virar um pouco, mesmo que a luz incomode, e tentar enxergar a estrutura estável, o logos que dá sentido a tudo isso?